Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos ao vivo no YouTube para falarmos sobre o provimento 150 do CNJ. Eu só estou avisando aqui a turma do Instagram, já que essa nossa live ela será transmitida apenas aqui no YouTube, tá? Então, deixa eu avisar a turma aqui, já avisei. E agora, vamos lá. Vamos lá dar uns segundos aqui para o pessoal ir chegando. Essa live ela vai ficar gravada aqui. A gente tem muitos colegas que acabam assistindo depois, não conseguem estar ao vivo aqui com a gente. Uma pena, né? Porque aqui ao vivo a gente consegue responder perguntas e tal, então é bem bacana a interação. Mas, claro, muita gente não tem esse tempo disponível, tem outro compromisso, e aí consegue assistir depois. Essa é a vantagem do YouTube. Não que no Instagram não dê para fazer isso. Claro que também dá para assistir depois. No entanto, aqui no YouTube tem a vantagem de você poder colocar o vídeo um pouco mais acelerado. Então, você consegue otimizar o tempo e assistir a aula, adquirir conhecimento. Vamos lá? Vamos ver quem é que já está chegando por aqui. Enquanto eu tomo aqui meu cafezinho. Quem estiver na área aí, pode dar um oi para nós. Vamos lá. Vamos lá. 19 horas. 19 horas e 2 minutinhos. Boa noite, advogando imobiliário. Tudo bem? Travassos, advogado imobiliário de Campina Grande, Paraíba. Muito legal. Seja muito bem-vindo, advogando imobiliário. Essa área tão magnífica aí do direito, que é o direito imobiliário. A gente falava outro dia, quando eu dava aula numa pós-graduação no final de semana, a gente falava como o direito imobiliário mudou, né? Antigamente, primeiro que nem se falava em direito imobiliário, né? Primeiramente. Segundo, as pessoas tinham aquela ideia do direito imobiliário como ser um direito civil, né? Ele não era considerado uma área do direito, um ramo do direito, simplesmente direito civil. E a gente sabe, nós que atuamos com direito imobiliário, sabemos que o direito imobiliário é muito mais amplo que isso. Nós temos, claro, boa parte lá no Código Civil, mas nós temos muitas leis esparsas, nós temos também a questão do registro para a advocacia imobiliária extrajudicial. Então, o direito imobiliário ele é muito amplo, né? Hoje, dificilmente você consegue advogar no direito imobiliário abrangendo todas as sub-áreas do direito imobiliário, porque são muitas, né? Nós temos um curso de direito imobiliário, só no nosso curso nós temos 10 ou 11 sub-áreas do direito imobiliário. Então, é muita coisa, né? Franciele Tizen, olá, seja bem-vinda, tudo bem? Na faculdade nunca se falou em direito imobiliário. Verdade. Quando eu fiz o meu curso de direito, até existia lá uma disciplina chamada direito imobiliário, só que essa disciplina era uma disciplina optativa. Era optativa e abarcava ali algumas coisas assim de forma muito rasa, Então, não existe, né? A gente não tem isso na faculdade, né? Nós temos na graduação, onde eu sou professor, existe uma disciplina que agora é obrigatória, já faz um tempo, direito registral e notarial. Já é um norte, pelo menos, porque no direito registral e notarial a gente acaba vendo algumas questões relacionadas ao direito imobiliário. Então já é alguma coisa, mas claro, precisaria muito, muito mais. Então, qual que é a ideia hoje aqui? A gente conversar um pouco sobre o provimento 150 do CNJ, que regulamentou a questão da adjudicação compulsória. Vocês me ouvem bem? Tudo certo, né? Acabei meu cafezinho, agora podemos efetivamente, então, começar. Fez essa migração do direito penal para o direito imobiliário. Muita gente querendo vir para o direito imobiliário, muita gente advogando o direito imobiliário. Acontece que é uma área muito interessante de atuar. Por quê? Por que eu considero o direito imobiliário muito interessante? Até tenho alguns
vídeos aqui no YouTube falando sobre isso. Primeiro, porque nós temos no Brasil aproximadamente 40 milhões de imóveis irregulares. É todo tipo de irregularidade que se possa imaginar, desde a falta de uma matrícula, imóvel que não tem registro algum, até uma situação mais simples, né? Eles colocam tudo isso naquele bolo de estar irregular o imóvel. Então, são mais de 40 milhões de imóveis irregulares. Então, tem muito mercado. A outra grande vantagem do direito imobiliário é que você consegue resolver boa parte das situações, ainda mais agora, com esses novos institutos, como o da adjudicação compulsória, por exemplo, na via extrajudicial. Então, você consegue resolver boa parte dos negócios relativos ao direito imobiliário na via extrajudicial. Então, isso é um fator muito positivo também, você não precisar ficar pendurado lá no judiciário com um processo que vai levar 5, 8, 10 anos, né? Então, também tem essa grande vantagem. Além disso, nós temos muito a desenvolver ainda no Brasil, não só em relação aos imóveis irregulares, como também toda a parte de infraestrutura, né? O Brasil ainda tem muito para crescer. Então, o mercado imobiliário nos próximos 30, 40, 50, 60 anos, ele será, sem dúvida nenhuma, muito pujante. Então, tem muita gente migrando para o direito imobiliário. Mas, claro, nós temos casos muito simples no direito imobiliário e temos casos muito complexos. E, às vezes, eu sempre digo, você tem que resolver de que forma a situação do seu cliente, de que forma que você tem que ajudá-lo a regularizar determinada situação, da forma mais rápida e econômica possível, né? Então, às vezes, você tem 2, 3, 4 caminhos até para resolver, para regularizar um imóvel. Mas a gente sempre tem que saber, e aí a gente precisa do conhecimento, é saber qual o meio mais rápido e mais econômico possível para o cliente. Então, vamos lá, Marcelo, grande Marcelo, seja bem-vindo. Tive a sorte de estudar em uma que sempre abordou o professor de Direito de Registro Notarial. Obrigado, meu amigo. Obrigado pela deferência, seja muito bem-vindo, nosso colega Marcelo. Vamos lá. Então, primeiramente, a adjudicação compulsória. O que é a adjudicação compulsória? Deixa eu ligar meu ar-condicionado aqui, porque está calor. A adjudicação compulsória é um meio que a pessoa tem de obrigar a outra parte a lhe outorgar o título de transmissão de propriedade, via de regra, a escritura pública. Quem pode se utilizar desse instituto, a adjudicação compulsória? Tanto o promitente comprador quanto o promitente vendedor. Então, se eu sou promitente comprador de um bem, até outro dia eu gravei um vídeo aqui no YouTube falando da adjudicação compulsória judicial e extrajudicial, e aí logo em seguida veio o provimento. Então, esse vídeo vai até servir de complemento àquele. Então, tanto pode ser utilizada pelo promitente comprador, que quer que o promitente vendedor lhe outorgue o título de transmissão de propriedade, que via de regra é a escritura pública, ex-vi do artigo 108 do Código Civil, como também o promitente vendedor pode obrigar o promitente comprador a providenciar essa escritura pública. Então, é um meio coercitivo e que, se não for suprido pela parte, o magistrado pode intervir. Então, vejam, digamos que na via judicial você tenha duas hipóteses. Você teria uma ação cominatória de obrigação de fazer, demandando a parte contrária para que providencie, então, a transmissão desse bem. No entanto, se essa parte ficar inerte, mesmo que o magistrado tenha lá determinado uma multa, ele não pode substituir, ele não pode adjudicar. Por isso que é importante você entrar com a ação correta, não com uma ação cominatória, e sim com uma ação de adjudicação compulsória. Porque na adjudicação compulsória, se a parte não o fizer, o magistrado pode substituí-la. Muitas vezes o advogado confunde, acaba entrando com uma obrigação de fazer. Claro, em alguns casos, não tem outro jeito, porque ele não tem, às vezes, a prova da quitação. Se não tiver a prova da quitação, não tem como fazer a adjudicação. E, desde 2022, esse Instituto da Adjudicação Compulsória,
ele passa, então, a poder ser realizado diretamente na via extrajudicial, lá no cartório de registro de imóveis. A Lei 14.382, ela criou o artigo 216b da Lei 6.015 de 75. É muita lei, né, gente? Que é a Lei dos Registros Públicos. Então, agora é possível que a gente faça na via extrajudicial. Acontece que esse artigo 216b, que, aliás, ele surgiu lá, essa possibilidade surgiu lá com a medida provisória 1085 de 2021, depois convertida na Lei 14.382, ele não estava muito completo, esse artigo 216b, faltavam ali algumas coisas. Isso impedia que se fizesse a adjudicação compulsória? Absolutamente, era possível. Eu consegui fazer a adjudicação compulsória do jeito que estava redigido o 216b, mas aí você demanda um entendimento, um conhecimento, um estudo por parte dos notários e também por parte dos registradores. Por que eu digo os notários? Porque o tabelião de notas vai ter que fazer uma ata notarial. Quando surgiu a MP 1085 de 2021, nós não tínhamos a figura da ata notarial. Aí tiveram as emendas, até que ela fosse convertida em lei, tiveram mais de 300 emendas à MP 1085, e uma das emendas, então, incluiu no texto a necessidade da ata notarial. Chegou na presidência da República, a presidência da República vetou, então, aquele inciso que falava da ata notarial. Depois, o Congresso derrubou o veto. Então, desde final do ano passado, a exigência, então, da ata notarial. Então, tínhamos muitas discussões, os tabeliães tinham dúvidas de como fazer essa ata notarial, como cobrar essa ata notarial, muitos não queriam fazer sob o argumento de que aquele artigo 216b tinha que ser regulamentado, uma grande bobagem, não precisava ser regulamentado. Claro, tinha algumas falhas, faltava dizer ali algumas coisas, sim, mas não impedia o procedimento. Tanto é que eu falei a vocês, eu fiz o procedimento, concluí o procedimento antes desse provimento aqui, concluí mais de um procedimento, inclusive. Depende muito da boa vontade, do entendimento e do conhecimento do notário e também do registrador, porque, embora eu tenha que fazer a ata notarial lá no tabelionato de notas, depois esse procedimento ele é feito, então, no registro de imóveis. E aí, o provimento 150 do CNJ, ele veio nesse sentido. Ele veio no sentido de esclarecer essas obscuridades, alguns detalhes que faltava dizer aqui. Por exemplo, um exemplo de intimação, de notificação por edital. Não estava previsto isso no artigo 216b, mas alguns registradores faziam com base, né, usando por analogia, aquela possibilidade lá do 216A, que é o procedimento da uso capião. Lá tem previsão do edital. Então, alguns registradores usavam por analogia, mas não estava dito no 216b. Então, esse provimento 150 do CNJ, que vale para todo o território nacional, portanto, ele veio nesse sentido, então, de regulamentar. Alguns estados, o estado de São Paulo, por exemplo, já tinha no seu código de normas lá, ele já tinha, então, inserido lá, feita essa regulamentação desse artigo, mas alguns estados, a maioria deles, não tinha. Então, agora, com o provimento 150, isso fica resolvido, tá? Boa noite, nos acompanha aqui a professora Leila, professora do Sejuri Cursos. Seja bem-vinda também. Aí o que acontece? Nós temos aqui algumas coisas que eu anotei. Bom, primeiro, eu havia anotado tudo com asteriscos, mas depois eu fui dar uma revisada, tinha tanto asterisco aqui, que eu acabei fazendo uma anotação agora com seta, né? Então, eu anotei só o que eu considero relevante conversar com vocês. Primeiro, tem coisas aqui que eu acho que são positivas, que vieram realmente para ajudar. Tem outras aqui que são grandes bobagens, tá? A gente não pode
achar bonito, lindo, maravilhoso, porque foi aqui editado, então, um provimento para resolver a adjudicação. Não. Tem coisa aqui que está ruim, que está errado, né, que andou mal, e outras que nem precisava ter dito. Então, às vezes, quando você cria um procedimento muito grande, com muitos detalhes, isso até atrapalha em vez de ajudar. Então, tem coisas aqui que realmente foram positivas e outras que eu achei totalmente desnecessárias. Então, eu fiz aqui um apanhado de alguns detalhes que eu quero conversar com vocês aqui nessa noite, tá? E depois, no final, eu faço aqui um resumo, né? Um resuminho desse procedimento. Então, primeira coisa que eu acho interessante aqui. Artigo 440-B. Vejam, tem um código, que é o Código de Normas, que é o provimento 149. Então, agora nós temos um Código de Normas nacional. Os estados já tinham seus códigos de normas das corregedorias e agora nós temos também um Código de Normas geral do CNJ. E esse provimento 150, então, ele insere esses artigos lá no Código de Normas Nacional, que é o provimento 149. Então, vamos lá. Alguns detalhes que eu anotei aqui para vocês, tá? Podem dar fundamento, isso aqui andou bem aqui o CNJ nesse aspecto. Podem dar fundamento à adjudicação compulsória quaisquer, melhor dizendo, atos ou negócios jurídicos que impliquem promessa de compra e venda ou promessa de permuta, bem como as relativas a cessões ou promessas de cessão, contanto que não haja direito de arrependimento exercitável. Então, vejam, o que o legislador quis aqui? O que o CNJ quis? Ele quis o seguinte: você tem um documento particular em que uma parte se obriga para com a outra a transferir a propriedade, não importa se é uma cessão, não importa se é uma promessa de permuta, não importa se é uma promessa de compra e venda. Existe um documento onde alguém promete transferir a propriedade para outrem. Então, é um documento válido. Não precisa ser apenas e tão somente a promessa de compra e venda, tá? Então, isso aqui andou muito bem o CNJ nesse sentido aqui. Qualquer instrumento, então, particular, onde exista uma promessa de transferência de propriedade, tá? O que mais? O 440C, tá? Outra coisa que eu achei interessante aqui. Possui legitimidade para a adjudicação compulsória qualquer adquirente ou transmitente nos atos e negócios jurídicos relativos ao artigo anterior, bem como quaisquer cedentes, cessionários ou sucessores. Isso aqui, o 216B já dizia, mas é que ele mencionava apenas a promessa de compra e venda. Então, qualquer sucessor ou cessionário, ele não vai, por exemplo, vamos pegar um exemplo simples aqui, inclusive a jurisprudência, na parte da adjudicação compulsória, a jurisprudência já havia consolidado esse entendimento. Então, se eu, professor Jefferson, prometo vender para o Marcelo, né, um determinado imóvel, e depois o Marcelo cede esses direitos para a Leila, por exemplo, a Leila pode pleitear a adjudicação diretamente contra o Jefferson. Por quê? Não adianta ela pleitear a adjudicação contra o Marcelo se o imóvel não está no nome do Marcelo. Então, já vai direto. Eu tenho que pleitear o cedente, lá, ou melhor dizendo, o cessionário, ele tem que pleitear essa adjudicação contra o proprietário tabular e não contra quem vendeu o imóvel, né? Então, isso aqui já tinha esse entendimento consolidado na jurisprudência, então nada mais justo. Juliana, seja bem-vinda também. Boa noite. O requerente poderá acumular pedidos referentes a imóveis diversos. Então, eu tenho mais de um imóvel, eu comprei mais de um imóvel, ou eu sou o vendedor e eu prometi vender mais de um imóvel para o mesmo investidor e ele está se enrolando para fazer a transmissão, para fazer a escritura, eu posso acumular esses pedidos. Mais de um imóvel, vários imóveis
no mesmo requerimento, no mesmo pedido de adjudicação, tá? Desde que cumpra aqui esses requisitos do 440D, que cumulativamente todos os imóveis estejam na circunscrição do mesmo ofício, né? Então, se eu vou fazer uma adjudicação compulsória no primeiro ofício, todos os imóveis que eu pretendo adjudicar têm que estar no primeiro ofício. Não posso entrar no primeiro ofício, é um imóvel do primeiro ofício, outro do segundo, outro do terceiro. Aí não. Então tem que ser tudo do mesmo ofício. Parece óbvio, mas às vezes o óbvio tem que ser dito. Por quê? Porque senão as pessoas vão ficar com dúvidas e aí vai precisar uma resolução do provimento para poder esclarecer. Então, tem coisas que é melhor falar mesmo. Haja coincidência de interessados ou legitimados, ativa e passivamente, e da acumulação não resulte prejuízo ou dificuldade para o bom andamento do processo. Isso quem vai avaliar num primeiro momento, lógico, é o advogado, a advogada, né? Nós precisamos, então, tem esse procedimento da adjudicação compulsória, eu até esqueci de mencionar, mas ele precisa de advogado ou advogada, tá? Outra coisa também que eu queria ter falado e acabei esquecendo aqui, por que muitas vezes, não estou defendendo aqui os notários e os registradores, mas por que muitas vezes eles deixam de fazer tal ato, um determinado ato, porque não está regulamentado pelo CNJ ou pela Corregedoria Estadual? Porque eles estão vinculados a um princípio, que é um princípio notarial e registral, que é o princípio da legalidade. Então, via de regra, eles não podem, por mais que se tenha ao longo dos anos, com o fenômeno da extrajudicialização, que muitos chamam de desjudicialização, tenha se dado mais poder de decisão para os registradores, para os notários, por mais que isso tenha acontecido, eles estão vinculados ao princípio da legalidade. E o que é o princípio da legalidade? Eu vou fazer o que a lei prever, eu não posso fazer o que a lei não prevê. Então, isso é um problema que às vezes amarra a vida dos notários e dos registradores. Por isso que tinham muitos registradores se negando a processar o procedimento, né, a dar abertura ao procedimento de adjudicação, sob o argumento de que ali tinham elementos em que não era possível sem que tivesse um provimento ou alguma resolução da corregedoria. Então, por isso, por conta do princípio da legalidade. Outros não, outros faziam tranquilamente quando entendiam que o que estava ali na lei já era suficiente. Outro aspecto interessante aqui é o parágrafo 2º do 440E, que fala que será admitido o processo de adjudicação compulsória, ainda que estejam ausentes alguns dos elementos de especialidade objetiva ou subjetiva, se, a despeito disso, houver segurança quanto à identificação do imóvel. Então, às vezes, no instrumento particular, o que é, por exemplo, a especialidade objetiva? A especialidade objetiva está prevista lá no artigo 176 da Lei 6.573, que é a Lei dos Registros Públicos, é a correta descrição daquele imóvel. E a especialidade subjetiva é em relação ao titular desse imóvel. Às vezes, não está no instrumento particular que foi feito, que se pretende adjudicar, não está tão completa a descrição do imóvel ou, eventualmente, o nome dos titulares, mas, mesmo assim, é possível você identificar aquele imóvel. Não está descrito corretamente, mas ele cita a matrícula, cita a localização, tem condições de se saber que é daquele imóvel que se está falando, ou então o nome das partes eventualmente esteja abreviado e na matrícula está diferente, mas o CPF é o mesmo. Então, isso tem condições, então, de, mesmo que não esteja bem completinha a descrição do imóvel ou o nome da pessoa, mas que se consiga chegar ao entendimento de que se trata daquele imóvel, daquela pessoa, não há problema, tá? Aqui andou bem também o CNJ, tá? E aqui fala da ata notarial, a tão falada ata notarial, que tem aí um monte de tabeliães que não queriam fazer a ata, ou porque não sabiam ao certo como fazer a prova do inadimplemento, ou porque não sabiam como cobrar. Agora,
isso está resolvido. O 440F, então, ele fala da ata notarial, que diz que a ata notarial, primeiramente, será lavrada por tabelião de notas de escolha do requerente. Isso não precisava ser dito. Está lá na Lei 8935 de 94. A escolha do tabelião é feita livremente pelas partes, salvo se envolver, está no artigo 8º da Lei 8935, salvo se envolver diligências no local do imóvel, respeitados os critérios do artigo 8º e 9º. É porque lá no artigo 9º do 8935 fala que o tabelião não pode sair da sua circunscrição para praticar os atos. Ele pratica o ato no tabelionato, aí ok. Se ele tiver que ir até o imóvel e o imóvel ficar fora da circunscrição dele, aí ele não pode. Isso é assim também, é a mesma coisa, a mesma regra para qualquer ato notarial, inclusive na uso capião. A uso capião, a gente sabe, artigo 216-A da mesma lei, da Lei 6.015, que foi regulamentado pelo provimento 65 do CNJ. Então, a mesma coisa. Se o tabelião tiver que ir até o imóvel para fazer alguma diligência, para ouvir algum vizinho lá na uso capião, por exemplo, ele daí só tem que ser o tabelionato lá daquela circunscrição do imóvel, tá? Mas eu queria chegar, na verdade, no 440G, que fala aqui dos requisitos mínimos da ata notarial. Isso aqui é interessante, isso aqui dá um norte para os tabeliães que não queriam fazer a ata notarial porque não tinham elementos suficientes no artigo 216b, né? Como se precisasse, né? A referência à matrícula ou à transcrição e à descrição do imóvel com seus ônus e gravames, caso tenham ônus ou gravames. A identificação dos atos e negócios jurídicos que dão fundamento à adjudicação, ou seja, que instrumento que a parte está levando ao tabelionato para que se busque, então, esse procedimento de adjudicação. As provas do adimplemento integral do preço ou do cumprimento da conta que a prestação, a transferência do imóvel adjudicando, tem que provar, então, que está quitado, e depois a gente vai ler um outro artigo aqui que fala dessa questão da quitação, que eu achei também bem interessante, tá? Abre um pouco mais o leque, não fica só apenas aquela questão da, tem que ter o termo de quitação, tem que ter o comprovante de quitação, tá? 5, ele também tem que citar o valor venal daquele imóvel que está, até para fins, porque às vezes o instrumento é muito antigo, o imóvel lá na época era outro valor, agora tem que citar qual o valor venal desse imóvel, para quê? Para fins, claro, de recolhimentos de emolumentos. O tabelião de notas orientará o requerente acerca da eventual inviabilidade de adjudicação compulsória pela via extrajudicial, uma grande bobagem. Quem tem que orientar o requerente acerca da viabilidade ou não da adjudicação é o advogado ou a advogada e não o tabelião. Primeiro que não é o tabelião que vai processar, que vai fazer o procedimento. Quem vai fazer o procedimento é o registrador de imóveis, para começo de conversa. Segundo, quem vai orientar é quem está sendo contratado para aquilo, advogado ou advogado. Então, isso aqui não havia necessidade, não faz o menor sentido, tá? O tabelião de notas fará constar que a ata, isso aqui eu achei bem importante, tá? Ele vai fazer constar na ata que aquela ata não tem valor de título de propriedade, que se presta à instrução de pedido de adjudicação compulsória perante o cartório de registro de imóveis e que poderá ser aproveitada em processo judicial. O que acontece? A gente sabe que existe uma falta de conhecimento nesse aspecto da população em geral. A população em geral, ela pensa que o documento do imóvel é a escritura pública. E muitas vezes ela vai no tabelionato, sai de lá com a escritura pública e coloca numa gaveta e nunca leva a registro, porque no entendimento dela ou na ignorância dela, ela pensa que aquela escritura pública é o próprio documento do imóvel. E um dia, quando ela for vender, ela vai descobrir que não é. Então, o legislador não quer que aconteça a mesma coisa com a ata. Ele quer que fique claro para aquela pessoa, para que não corra o risco da pessoa pegar aquela ata, opa, agora estou com a ata na mão, e achar que aquela ata resolveu a vida dela. Não, aquela ata é só um instrumento preparatório que vai servir como prova, como preparação para fazer o procedimento de adjudicação, que vai tramitar lá no cartório de registro de imóveis. Então, achei interessante
que seja colocado esse detalhe, mas não adianta colocar, né, até como hoje em dia nas escrituras é colocado. Isso é colocado o texto de que aquela só vai transmitir efeitos, né, só vai transmitir a propriedade se levado a registro, mas não basta colocar, né? Hoje os tabelienses colocam isso em negrito. Tem que avisar também a pessoa, olha, você tem que sair daqui e tem que levar essa escritura para registro. Você tem que sair daqui, tem que pegar essa ata e levar. Claro, não precisaria falar isso a ele, porque para isso vai ter o advogado e a advogada, mas em todo caso, nunca é demais alertar. Descrição do imóvel urbano matriculado pode limitar-se à identificação ou denominação do bem e do seu endereço. Então, também vai constar isso na ata. Eu estou pulando aqui os que não têm muita relevância, tá? Para fins de prova da quitação, isso aqui eu acho bem relevante. Para fins de prova da quitação, né, eu preciso, para adjudicar, provar que está quitado. E como é que eu faço a prova dessa quitação? Aqui ele abre um leque de possibilidades. Para fins de prova, parágrafo 6º do artigo 440G, para fins de prova de quitação na ata notarial, poderão ser objeto de constatação, além de outros fatos ou documentos, além de outros, ou seja, isso aqui é exemplificativo e não taxativo. Ação de consignação em pagamento com valores depositados, mensagens, inclusive eletrônicas, em que se declare quitação ou se reconheça que o pagamento foi efetuado. Então, as partes ali trocaram e-mails, onde uma reconhece que realmente foi quitada a dívida, comprovantes de operações bancárias. Olha, eu tenho aqui um contrato de 100 mil reais, e aqui está dito que o pagamento se daria através de depósito, está aqui o comprovante de depósito. Eu não tenho o termo de quitação, eu não tenho o recibo, mas eu tenho o comprovante de depósito, então isso já bastaria, né? Informações prestadas em declaração de imposto de renda, tudo que possa fazer prova, então, da quitação, até porque a outra parte, ao ser notificada, ela poderá impugnar. Então, se não tiver quitado, é só para não se perder tempo aqui, de repente não está quitado, vai se perder tempo aqui fazendo a ata notarial, depois vai chegar lá e não está quitado, tá? Recibos cuja autoria seja possível confirmação. Averbação ou apresentação do termo de quitação, tal, e notificação extrajudicial destinada à constituição imóvel. Ó, então, está aqui, eu tenho um contrato, existe aqui uma notificação, para mim, seria até desnecessária. Aliás, a última adjudicação compulsória que eu fiz, na verdade, o que nós tínhamos? Até o tabelião ficou meio assim, mas ele acabou aceitando fazer a ata dessa forma. Ora, o que prova inadimplemento? Eu tenho aqui um contrato com uma data onde o promitente vendedor ele se obrigava a transmitir a propriedade, eu tenho um termo de quitação, foi pago à vista o imóvel, e eu tenho uma matrícula onde o imóvel não está transferido. Se tinha uma obrigação de transferência, não está transferido. Logo, inadimplemento. Não há necessidade de notificação, tá? E o tabelião concordou com o nosso entendimento e acabou fazendo. Então, em todo caso, quanto mais elementos que comprovem, né, essa quitação, melhor. Mas pelo menos não fica adstrito apenas aquele termo de quitação, né? Pelo menos eu tenho aqui outras possibilidades, tá? O tabelião de notas poderá dar fé às assinaturas com base nos cadastros nacionais dos notários. Então, o que acontece? E ali tem um procedimento no Código de Normas, artigo 301. O que acontece? Tinha alguns registradores, principalmente, que não aceitavam fazer o procedimento de adjudicação se as promessas não tivessem firma reconhecida. Aí fica difícil, né? Como promessa antiga, primeiro que a firma reconhecida, o reconhecimento de firma, não é o que torna um documento jurídico válido. O reconhecimento de firma é justamente para reconhecer a assinatura daquela pessoa. Então, para evitar qualquer tipo de problemas, eles colocaram aqui que o tabelião de notas, quando for fazer a ata notarial, ele já pode, então, reconhecer, digamos assim, né, dar fé pública àquelas assinaturas. O tabelião de notas poderá instaurar a conciliação. Isso aqui é uma novidade. Ó, que tal a gente, ele vai falar para o requerente assim, ó,
Que tal a gente chamar essa pessoa aqui, ver se ela não... Você tem o termo de quitação aqui, ela foi notificada, mas quem sabe a gente chama aqui, tenta uma conciliação para resolver. Há essa possibilidade, então, o parágrafo 8º, o tabelião de notas poderá instaurar a conciliação ou a mediação dos interessados, desde que, não é por conta dele, tem que o requerente aceitar. Tá? Ele vai sugerir, mas o requerente tem que aceitar, desde que haja concordância do requerente. Tá? Então, o requerente concordando, aí pode ser instaurada a tentativa aí de conciliação. Artigo 440H. 440H, a pendência de processo judicial de adjudicação compulsória não impedirá a via extrajudicial, caso se demonstre suspensão daquele por, no mínimo, 90 dias úteis, tá? Então, tem que pedir a suspensão, pede a suspensão lá, vai lá e tenta fazer diretamente no cartório, tá? Algumas coisas aqui que eu acho que não tem relevância. Depois, o parágrafo único do 440K, ele imita que o 216A, que é o procedimento da uso capião, onde ele fala que os efeitos da pré-notação prorrogar-se-ão até o deferimento ou a rejeição do pedido. Que quando você leva um título a registro, por exemplo, você leva lá uma escritura pública para registrar, você faz o protocolo e aí vai ser feita uma pré-notação na matrícula daquele imóvel. Só que essa pré-notação, ela tem um prazo, e o prazo, segundo o artigo 205 ou 206 agora, 205 ou 206 da LRP, se eu não me engano, 205, eu acho, não tenho certeza agora, é de 20 dias úteis. Então, tem um prazo final para você concluir aquele procedimento. Lá no 188 tem os prazos, tudo certinho, tá? Mas o prazo de duração da pré-anotação é de 20 dias úteis. Aqui não, aqui ele vai ficar, então, uma vez pré-notado, você entra no protocolo, uma vez pré-notado na matrícula, só vai finalizar no momento em que for acatado, né? Aceito o pedido ou rejeitado, tá? Nesse meio tempo vai ficar aquela pré-anotação. Isso significa o quê? Significa dizer que se outras pessoas estiverem ali querendo registrar alguma coisa naquela matrícula, elas vão ter que esperar na fila, né? O princípio da prioridade registral. Elas vão ter que aguardar a conclusão dessa pré-notação para depois passar a análise daquele outro título que se pretende registrar, tá? Então, é importante que tenha... embora se pudesse utilizar por analogia, fazia muito sentido que se utilizasse o previsto lá no procedimento da uso capião, mas eu acho que foi importante ter falado isso para evitar qualquer tipo de dúvida, tá? Aí ele fala no 440L de como deve ser o requerimento, quais são as exigências mínimas do requerimento, obviamente identificação e endereço aqui. Ele faz até menção aqui ao artigo 319 do CPC, que é onde estão ali os requisitos da petição inicial. Então, ele faz menção. Identificação e endereço do requerente e requerido, descrição do imóvel, se for o caso, o histórico dos atos e negócios jurídicos que levaram à sucessão ou à cessão ou à sucessão de titulares, com menção aos instrumentos. Claro, se eu não sou o promitente comprador, digamos que eu seja um cessionário ou um sucessor daquele título, eu tenho que explicar por que eu sou o sucessor ou por que eu sou o cessionário. E aí faz todo sentido eu ter que dizer, eu sou o sucessor porque eu sou herdeiro daquela pessoa que foi a cessionária, daquela pessoa que foi a promitente comprador. Então, eu tenho que falar, claro, o registrador não vai adivinhar, por que você é sucessor. Então, tem que ter ali, obviamente, essa explicação, esse encadeamento, né? Igual quando a gente faz uma ação de uso capião. Olha, eu sou possuidor com ânimo de dono. Por quê? Porque eu comprei essa posse do fulano, que havia comprado de tal pessoa, que comprou daquela outra, e assim por diante. Tem que ter ali todo esse encadeamento, né? A declaração do requerente
sob as penas da lei de que não pende processo judicial que possa impedir a adjudicação. Isso aqui já era assim, já tinha previsão lá no 216B, né? Que não podia pender, e agora ele pede para que a pessoa faça uma declaração, tá? Antes o próprio registrador já exigia essa declaração. O requerimento inicial será instruído o pedido de que o requerido seja notificado a se manifestar no prazo de 15 dias úteis. Se já está lá a previsão de que o registrador tem que notificar, não precisa ter o pedido, mas tudo bem. Vamos fazer vista grossa para isso aqui, mas não havia necessidade, né, gente? Se o procedimento ele prescinde de uma notificação que é feita pelo registrador, eu não preciso colocar isso no pedido. Também aqui deram uma exagerada, talvez burocratizando um pouquinho demais em alguns aspectos, como eu falava para vocês lá no início. O pedido de deferimento da adjudicação compulsória, não, ele vai querer o quê? Se ele está entrando com o procedimento e ele está dizendo eu quitei, eu quero a escritura, eu preciso pedir deferimento, faz sentido, né? Mas tudo bem. Está aqui, então, se está aqui, vamos fazer direitinho, bonitinho, para não ter problema, né? Para não chegar uma nota de exigência só por birra, né? Vamos fazer. Está aqui dizendo que tem que fazer, pedir o deferimento, que tem que pedir a notificação, então vamos colocar bonitinho no nosso requerimento, na nossa petição, entre aspas, né? Que é um requerimento para que não haja esse tipo de problema. Será instruído necessariamente com a ata notarial, já está lá no 216, é óbvio que precisa da ata notarial e que precisa do título que gerou aquele negócio no qual eu quero a adjudicação, né? Mas está aqui também dito isso de forma expressa no 440M. O requerimento será apresentado ao ofício de registro de imóveis diretamente ou por meio do sistema eletrônico, do SERP, né? Dá para mandar tudo via sistema eletrônico, tá? Vão ser autuados, tal. Ok. Depois eu passo lá para o 440O, que diz assim: caso seja incerto ou desconhecido, o endereço de algum requerido, a sua notificação por edital será solicitada pelo requerente. Aliás, a última adjudicação que eu fiz era de uma pessoa jurídica que já tinha encerrado as suas atividades e o pedido, a gente fez o pedido, o registrador acatou, foi feito por edital. Não tinha previsão de edital, mas ele usou por analogia a previsão lá da uso capião, tá? Agora está aqui expresso, mas tem algo que me incomodou um pouco aqui nesse artigo. Caso seja incerto ou desconhecido o endereço de algum requerido, a sua notificação por edital será solicitada pelo requerente, ok? Mediante demonstração de que tenha esgotado todos os meios ordinários de localização. Que meios ordinários de localização são esses? Seria oficiar órgãos de bancos de dados, seria oficiar Casan, Celesc ou outras operadoras, a depender do Estado, concessionários do poder público. Então, isso aqui não me agradou muito, tá? Isso aqui não me agradou muito. O requerente está pedindo por edital, a responsabilidade é dele. A responsabilidade não é do registrador, né? A gente sabe que existe a responsabilidade, lá no artigo 22 da 8935, a responsabilidade subjetiva dos registradores e notários. Mas aqui, o requerente está solicitando que seja feita por edital, declarando, ele vai declarar, na minha opinião, que esgotou todos os meios. Ele vai comprovar. Então, daqui a pouco ele vai ter que chegar lá com ofícios e mais ofícios. Olha, eu já procurei em todos os meios possíveis. Então, isso aqui não andou bem, na minha opinião. Eu acho que, mediante demonstração, não. Eu penso que ele deveria demonstrar, né, que foi tentado, mas não foi localizado, e aí declarar que está a responsabilidade dele. Declarou e depois a pessoa é encontrada, vai entrar com uma ação anulatória porque não estava quitado, é ele que vai responder, não o registrador. Então, aqui eu acho que andou mal aqui o CNJ. Outro ponto, 440P. Também se consideram requeridos e deverão ser notificados o cônjuge e o companheiro. Como é que eu vou saber se o cara tem cônjuge ou companheiro? Nos casos em que a lei exige o seu consentimento. Gente, isso aqui, você tem que notificar quem se obrigou com você. Aí, se a pessoa não comparecer, vai ter que ser adjudicado. Se a pessoa comparecer, aí é que vão verificar. Compareceu para dar anuência, dizer que concorda,
Ah, aí sim, vem cá, deixa eu ver teu estado civil, é casado, tem companheiro, companheira. Agora, aqui, como é que eu vou saber se a pessoa tem ou não companheiro ou cônjuge, né? A não ser que esteja no instrumento particular. Então, eu acho que isso aqui realmente andou mal também, o CNJ, esses dois artigos, 440O e 440P, né? O O parcialmente, né? Porque o edital é importante. Agora, no mais, eu penso que andou mal. Depois ele faz uma sessão especificamente sobre a notificação, dizendo o que deve conter na notificação. Identificação do imóvel, obviamente, nome e qualificação do requerente e requerido, determinação para que o requerido, no prazo de 15 dias, contados a partir do primeiro dia útil posterior, ele venha, então, anuir a transmissão da propriedade ou impugnar o pedido. Não tinha a previsão de impugnação, embora fosse óbvio que se pudesse impugnar, né? Se chega alguém lá, eu sou notificado, e a pessoa quer que eu faça a transferência do imóvel dizendo que está quitado. Se não tiver quitado, é óbvio que eu vou impugnar. Então, por analogia, já era possível, mas, claro, é bom que esteja dito com todas as letras aqui. Então, ele pode impugnar o pedido dentro desses 15 dias úteis com as razões e documentos que entender pertinentes. Deve constar também na notificação a advertência de que o silêncio do requerido poderá implicar a presunção de que é verdadeira a alegação do inadimplemento e instruções sobre a forma de apresentação da impugnação. Tá? 440U, já pulei outro aqui que não nos interessava. 440U. Se o requerido for pessoa jurídica, será eficaz a entrega da notificação à pessoa com poderes de gerência ou funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Perfeito. Né? Sendo desconhecidos o liquidante ou último administrador da empresa, ou se estiver em lugar incerto ou desconhecido, a notificação será feita por edital. Tá? Por edital. Se alguém que está presente aqui já fez alguma notificação, alguma adjudicação, ou tem algum em processamento, ou está tendo alguma dificuldade, compartilha aqui com a gente. Quem sabe a gente possa ajudar, ou então a gente vê como é que está sendo feito e o que foi feito, né? Alguém já finalizou alguma ou está com alguma em tramitação? Coloque aqui para nós no chat, por favor. Depois, 440X. Infrutíferas as tentativas de notificação pessoal e não sendo possível a localização do requerido, o oficial de registro de imóveis procederá à notificação por edital, da seguinte forma: publicação de edital por 2 vezes, com intervalo de 15 dias em jornal impresso ou eletrônico. Essa que eu fiz, a última que eu fiz, que eu falei para vocês que foi por edital, foi publicado edital 2 vezes e custou R$50 por publicação, porque foi feita uma publicação eletrônica. Então, essa possibilidade de publicação eletrônica, ela acabou barateando bastante, né? Porque antes a gente tinha que publicar em jornal de grande circulação, e aí tinha um custo bem maior, né? Então, essa possibilidade do edital eletrônico, né? Da publicação eletrônica do edital, melhor dizendo, ela acaba barateando também o custo aqui para o requerente. O edital repetirá o conteúdo previsto na notificação, tal. Outra coisa que me desagradou, parágrafo 1º aqui da notificação. Será considerado em lugar desconhecido para fins de notificação por edital o requerido cujo endereço não conste no registro de imóveis, nem no instrumento do ato ou negócio jurídico em que se fundar a adjudicação compulsória, contanto que o requerente declare, essa me agradou, porque aqui fala em declaração, e lá atrás falava em comprovação. Declare e comprove que esgotou os meios ordinários da sua localização. Declare e comprove, mas aqui, uma vez que ele declare, basta que ele consiga um endereço e mais a declaração, já resolveria a situação, né? Na outra que fala em comprovação apenas. Então, a declaração mais a comprovação de que se encaminhou, aí gera uma interpretação, né? Pode ser que o registrador diga, não, você tem que comprovar. E aí vem aquela história de novo dos eventuais ofícios, né? Poderia ter sido melhor a redação, mas pelo menos aqui ele fala em declaração. E quando você fala em declaração,
você deixa uma porta aberta para que o registrador aceite, né, a questão da declaração. Anuência e impugnação. Aí no 440Y, ali tem a questão da anuência ou da impugnação, e aí a questão do recurso, tá? Do recurso, que é, então, uma novidade aqui bem interessante, tá? Como é que ele pode anuir? A pessoa que foi notificada, ele pode anuir. A anuência do requerido poderá ser declarada a qualquer momento por instrumento particular, com firma reconhecida, por instrumento público ou por meio eletrônico idôneo, na forma da lei. Então, eu posso mandar, eu recebi a notificação, eu mando um e-mail lá para o registrador dizendo, olha, senhor registrador, estou de acordo aqui, vamos fazer essa escritura pública aí sim, estou de acordo, tá? A anuência também poderá ser declarada perante o oficial do registro de imóveis, em cartório, pode ir lá pessoalmente dizer, ó, fui notificado aqui, eu quero saber como é que eu faço essa transmissão, porque eu estou de acordo, tá? Ou perante o preposto encarregado da notificação, ele pode, inclusive, declarar isso para a pessoa que for lhe entregar a notificação, caso essa notificação seja entregue, então, por títulos documentos, que lavgará a certidão no ato da notificação, tá? A mera anuência desacompanhada de providências para a efetiva celebração do negócio translativo de propriedade implicará o prosseguimento do processo extrajudicial. Não adianta eu chegar lá no prazo dos 15 dias e dizer que estou de acordo e não tomar nenhuma providência. Também não vai resolver. Então, eu tenho que tomar providência. Então, aí o registrador vai ter que analisar. Ele não pode começar a enrolar, né, o registrador. Ele tem que tomar providências efetivas para fazer a transmissão da propriedade, tá? O requerido poderá apresentar impugnação por escrito no prazo de 15 dias. Ele também pode discordar, dizer, não, esse imóvel aqui não está quitado. Então, eu venho impugnar o pedido por escrito, tá? E aí, uma vez impugnado, o requerente do procedimento vai ser chamado para a réplica. Prazo de 10, ele vai ser chamado, então, para que em 15 dias úteis ele se manifeste, ele faça a réplica, tá? E aí, em 10 dias úteis, depois de feita a réplica, em 10 dias úteis, o registrador vai proferir a sua decisão. Que decisão? Se aceita a impugnação ou se não aceita a impugnação. Parágrafo único do 440-AA. Se entender viável, antes de proferir a decisão, o oficial de registro poderá instaurar a conciliação ou a mediação de interessados. Isso aqui é interessante. Eu já tive alguns casos, por exemplo, lá no procedimento de retificação de área, por exemplo, está previsto ali no 212, 213 da Lei dos Registros Públicos, algumas oportunidades a gente fez, então, esse procedimento de retificação e, ao ser notificada, a outra parte veio dizendo que discordava. Por quê? Porque, mas a metragem lá naquela parte, daquele perímetro está incorreta, e aí o registrador chamava as partes, vem cá, tu está dizendo que essa área é X, no teu levantamento está assim, mas o confrontante aqui está dizendo que não, que tem um erro, e aí poderia, então vamos fazer em comum acordo aqui um novo levantamento, e aí as partes podem conciliar. E aqui ele dá essa oportunidade também. A pessoa impugnou, ela chama a outra e vem cá, vamos conversar aqui, né, antes de tomar a decisão. Ele encaminha para o requerente fazer a réplica, e aí antes, se ele vê que a situação ali está relativamente fácil de resolver, ele pode chamar as partes aqui para uma conciliação, né? Ele pode instaurar a conciliação ou a mediação dos interessados. Esse aqui é o registrador. Lá no tabelionato ele também pode fazer isso. Mas lá ele precisa que o requerente concorde. Aqui não. Aqui é uma prerrogativa do registrador. Não precisa requerimento das partes. Ele mesmo pode instaurar esse procedimento, tá? E aqui no 440-AB, vejam que ele dá um poder de decisão aqui para o registrador. 440-AB. O oficial de registro de imóveis indeferirá a impugnação indicando as razões que o levaram a tanto, dentre outras hipóteses, quando a matéria já houver sido examinada e refutada em casos semelhantes pelo juízo competente, não contiver a exposição
ainda que sumária, das razões da discordância, a pessoa vai lá e faz uma impugnação sem fundamentação. Também não vai ser aceita, né? Versar matéria estranha à adjudicação compulsória ou for de caráter manifestamente protelatório. Então, ele dá um poder de decisão. Como é que um registrador tem o lado bom e tem o lado ruim? Porque, assim, ó, uma coisa é o magistrado tomar uma decisão, o magistrado estudou para aquilo, se preparou para tomar decisões. O registrador de imóveis, não. E aí o registrador de imóveis se vê obrigado a tomar uma decisão, a dizer assim, olha, essa sua impugnação aqui é de caráter meramente protelatório. Será que ele tem realmente esse discernimento para dar uma decisão dessa natureza? Eu não sei, mas o fato é que está aqui, está posto, né? Daqui a pouco vai começar, vamos brincar aqui, embargo de declaração de decisão do registrador. Então, eu não sei se isso aqui é tão positivo assim ou não. Isso quem vai dizer? É o tempo. O tempo é que vai dizer. Vamos ver como é que vão funcionar os procedimentos daqui para frente. Rejeitada a impugnação, artigo 440-AC, registrada a impugnação, o requerido poderá recorrer, olha o recurso aqui, poderá recorrer, não confunda isso aqui com suscitação de dúvida. Suscitação de dúvida é outra coisa, tá? Tem um outro local aqui que ele fala de suscitação de dúvida. Agora vejam, rejeitada a impugnação. Ele não está rejeitando o pedido de adjudicação ainda, ou aceitando o pedido de adjudicação. Ele está rejeitando a impugnação da parte requerida que foi notificada. O requerido poderá recorrer no prazo de 10 dias úteis e o oficial de registro de imóveis notificará o requerente para se manifestar sobre aquele recurso em igual prazo e, acolhida a impugnação, o oficial de registro de imóveis notificará o requerente para se manifestar em 10 dias úteis, tá? A mesma coisa. Então, se ela for rejeitada, ele vai chamar o requerido, né? Se ela for acolhida, ele vai chamar o requerente, tá? Se não houver insurgência do requerente contra o acolhimento da impugnação, a pessoa impugnou, foi acolhida a impugnação e ele ficar inerte, será então cancelada a pré-anotação. Agora, 440-AE. Com ou sem manifestação sobre o recurso ou havendo manifestação de insurgência do requerente contra o acolhimento, os autos serão encaminhados ao juízo, que, de plano ou após instrução sumária, examinará apenas a procedência da impugnação. Acolhida a impugnação, o juiz determinará ao oficial de registro de imóveis a extinção do processo e o cancelamento da pré-notação. Se, por outro lado, for rejeitada a impugnação, o juiz determinará a retomada do processo mediante o ofício de registro de imóveis. Agora, um detalhe importante, parágrafo 3º. Em qualquer das hipóteses, acolhimento ou rejeição da impugnação, a decisão do juízo esgotará a instância administrativa acerca da impugnação. Ou seja, se a pessoa, então, quiser buscar a via judiciária, não vai ser naquele processo, vai ser através de uma ação própria, tá? E depois, lá no parágrafo 2º do 440-AF, aqui sim, fala da suscitação de dúvida. Em caso de exigência, aqui quando tem uma nota de exigência, que você discorde ou não possa cumpri-la, ou em caso de rejeição do pedido, não é da impugnação, é do pedido de adjudicação, caberá a dúvida. A dúvida está, o procedimento de suscitação de dúvida está lá no artigo 198 e seguintes da Lei 6.015 de 73, a LRP, a Lei dos Registros Públicos. 440-AG. Os direitos reais, ônus e gravames que não impeçam atos não obstarão a adjudicação compulsória. 440-AI. Não é condição para o deferimento do registro da adjudicação a comprovação da regularidade fiscal do transmitente. Isso aqui já estava no 216B, minha gente.
440 AL, o pagamento do imposto de transmissão será comprovado pelo requerente antes da lavratura do registro, dentro de 5 dias úteis contados da notificação para esse fim. Esse prazo pode ser sobrestado, não havendo pagamento, o processo fica extinto. Então, tem que ter pagamento. Se não tiver pagamento de ITBI, né? Se não houver pagamento de ITBI, não tem adjudicação compulsória. Ah, mas quem tem que pagar? Eu sou o promitente vendedor que estou querendo obrigar o promitente comprador a transferir o imóvel e ele, uma vez notificado, além de não comparecer, obviamente, não houve pagamento de ITBI, aí você vai ter que fazer. Você, requerente, faz o pagamento de ITBI, depois entra com uma ação cobrando esses valores da parte que deveria ter recolhido, né? Porque a gente sabe que o ITBI é obrigação do comprador e não do vendedor. Então, nesse caso, se o vendedor que tiver que pagar o ITBI para o comprador, porque esse não o fez, ele se habilita, então, a entrar com uma ação judicial. E aqui algo importante nas disposições finais, tá? Tinha muito tabelião aqui, deixando de fazer a ata notarial porque não sabia como cobrar. Veja vocês, deixavam de fazer, negavam fazê-la para parte porque não sabiam como cobrar. Eu acho que esse seria o menor problema na minha visão, tá? E aí veio o 440 AM e falou o seguinte: enquanto não for editada, no âmbito dos estados e Distrito Federal, legislação acerca de emolumentos para o processo de adjudicação compulsória extrajudicial, a elaboração da ata notarial com valor econômico e o processamento do pedido pelo oficial de registro de imóveis serão feitos na mesma forma de cobrança da uso capião pela via extrajudicial. Tá? Então, o mesmo esquema, a cobrança vai se dar na forma da uso capião, como se fosse uma ata ou um registro da uso capião, ou seja, não há impeditivo nenhum. Já não havia impeditivo, porque o registrador ou o tabelião, ele poderia, né, por analogia, usar outros instrumentos aí para fazer, tá? E agora, para fechar aqui, gente, tem um resumo aqui, né, um resumo dos caminhos que podem ser adotados aqui. Então, você faz o protocolo, né, uma vez protocolado, acontecerão as notificações. Obviamente que eu estou falando do protocolo depois que você já tenha a ata notarial. A ata notarial é indispensável para que você entre com o procedimento de adjudicação administrativa ou extrajudicial, né? Então, vai ser protocolado, feito o protocolo, vai ser feita a notificação. Se a parte anuir, ela tem que tomar as providências para dar seguimento à transmissão. Se ela não der seguimento, mesmo tendo anuído, vai continuar o procedimento de adjudicação. Se ela silenciar, vai ser considerado concordância, aí é feita a qualificação e o registrador decide, então, pela adjudicação, intima o requerente para que recolha o ITBI, mesmo que não seja de obrigação dele, depois ele cobra daquele direito, recolhe-se o ITBI e faz o registro. Ou, havendo impugnação, aí a gente toma dois caminhos, né? Ou o caminho da rejeição dessa impugnação ou do acolhimento. Em ambos os casos, cabe recurso para o magistrado para que ele resolva. Então, é um processo administrativo, mas vai ser resolvido por um magistrado. Por quê? Porque não existe segunda instância administrativa, em tese, aqui então não vai ter um colegiado administrativo para resolver isso. Quem vai resolver é o magistrado, então, da comarca, onde tiver vara de registros públicos, será na vara de registros públicos, e aí ele vai decidir. Dessa decisão não cabe recurso, tá? Não cabe recurso. Então, ele vai decidir se acata ou não a impugnação. Se ele acatar a impugnação, aí o procedimento, então, vai ser encerrado. Se ele acolher, aliás, se ele acatar ou acolher a impugnação, vai ser rejeitado. Se ele não acolher a impugnação, o procedimento continua da onde parou, tá? Mas, lembrando que
Se for suscitação de dúvida, lá sim, lá da decisão da dúvida, cabe recurso. Só quem não pode recorrer da dúvida, isso está lá no artigo 198, 199, seguintes, só quem não pode recorrer da dúvida é o registrador. O Ministério Público, o interessado ou o requerente podem recorrer da dúvida. Vai recorrer para onde? Para o Tribunal de Justiça. Aqui não, no recurso administrativo que versa não sobre o acolhimento ou não do pedido, e sim sobre o acolhimento ou não da impugnação. Desse aqui cabe recurso administrativo, embora quem vá julgar será um magistrado, e aí dessa decisão do magistrado não vai caber recurso ao Tribunal de Justiça. É a última instância, então, entre aspas, administrativa, porque esse procedimento ele tem, sim, um caráter de processo administrativo, tá? Lembro a vocês, tá? Agora, os recados aqui, tá? Lembro a vocês que no dia 5 de outubro, nós temos um aulão, sobre o que é o aulão do dia... ação de emissão de posse, tá? Ação de emissão de posse, nós temos um aulão no dia 5 de outubro, eu e a professora Leilane, que, aliás, é especialista em processo civil. Quero lembrá-los também de mais dois recados, tá? Além de... o aulão tem que fazer inscrição, tá? Quem não faz parte ainda do nosso grupo de WhatsApp, participe lá do nosso grupo de WhatsApp, lá a gente manda todas as informações, tá? Lembro a vocês que nós temos à venda no Sejuri 2 cursos fantásticos, tá? De direito imobiliário. Um deles, direito imobiliário na prática, para você se tornar um expert em direito imobiliário e regularizar todo tipo de problema em qualquer imóvel, em qualquer lugar do Brasil, tá? Além de material, de apoio e tudo mais. E nós temos também um curso mais focado à compra e venda, que é o Segurança Jurídica na Compra e Venda de Imóveis. Esse curso é um verdadeiro sucesso também. Então, os 2 links estão ali, tá? Para quem não faz parte do nosso grupo de WhatsApp Direito Imobiliário na Prática, eu vou deixar para vocês também o link. Venha fazer parte do nosso grupo. Lá nós temos... a gente compartilha muita decisão sobre direito imobiliário, muitas coisas interessantes. Além disso, lá tem sempre os avisos sobre as nossas aulas. Então, está aqui o link do nosso grupo de WhatsApp chamado Direito Imobiliário na Prática. Assim, ficamos por aqui. Estou à disposição, caso tenha alguma dúvida. Você que não assistiu ao vivo e está assistindo agora, estou conversando aqui com quem vai assistir depois, pode, como sempre, deixar a sua dúvida aqui nos comentários, a gente responde depois, sem problema nenhum. Nós temos aqui quase 3.000 inscritos no nosso canal do YouTube. E se você, por acaso, não for inscrito ainda no nosso canal do YouTube, se inscreva, ative aí o sininho para receber as notificações e também nas nossas redes sociais, professor Jefferson Sbardella, Leila Sbardella e Sejuri Cursos. Tá bom, gente? Se tiverem alguma dúvida, podem encaminhar por aqui. Fiquem à vontade. A gente já esclarece agora, então vou dar uns minutinhos aqui para, caso alguém tenha alguma eventual dúvida, a gente já tira aqui, a gente já debate, a gente já conversa, tá? Caso contrário, várias pessoas pedindo aqui se a aula vai ficar gravada, né? Então, alguma dúvida? Não havendo dúvidas, então vamos dando por encerrado. Desejo uma ótima noite a todos, um ótimo restinho de semana. Amanhã já é quinta-feira. Precisando de alguma coisa, querendo tirar alguma dúvida, fiquem à vontade. Vocês podem me encaminhar lá no direct do Instagram
ou meu, pessoal, ou do Sejure, a gente sempre responde a todos os questionamentos. Quiser mandar aqui também nesse vídeo que vai ficar gravado, pode encaminhar, tá? A gente está sempre à disposição de vocês aí. Tá certo, gente? Um abraço a todos, então, e um ótimo restinho de semana. Até a nossa próxima aula, que será no dia 5/10, às 19 horas, aqui no YouTube. Tá? A gente tem priorizado fazer aqui. Obrigado, Cláudia, obrigado. Cláudia, excelente aí, colega, advogada, na região de Tijucas, também advogada do direito imobiliário. A gente tem procurado fazer as lives aqui no YouTube, porque acaba que é um site de busca e muita gente procura informações e acha de forma mais fácil. Então, a gente acaba compartilhando conhecimento com muito mais gente do que lá no Instagram. No Instagram também fica gravada, mas, como eu falei lá no início, o legal aqui do YouTube é que se você quer ver ouvir, assistir algum assunto importante, relevante, às vezes para resolver um assunto que você tem ali no escritório, alguma situação, aqui você pode acelerar o vídeo, então fica muito mais rápido, muito mais fácil, né, para manusear. Tá certo, gente? Uma ótima noite a todos e até o nosso próximo aulão. Um abraço e até mais. Vou encerrar aqui a transmissão.